Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória e hoje eu vou resolver com vocês o problema numerais de VI da Olimpíada Panini de Linguística, que acontece lá na Índia. O de VI, ou Maldivense, é uma língua indo-ariana, pertencente ao grupo das línguas indo-europeias, e ele é língua nacional das Maldivas, que é um país lá da Ásia Meridional. O numerais de VI, ele também faz parte do percurso de estudos da ELO 2022 e você pode encontrar ele na lista 7, tem base. Começando pelo enunciado do problema, a gente tem o de VI, também chamado de Maldivense ou Maldivano, é uma língua indo-ariana falada por aproximadamente 350 mil pessoas nas Maldivas, onde é uma língua nacional. O de VI é um descendente do Maharashtra, língua da antiguidade medieval indiano e, como tal, é muito próximo do Maratha, do Konkani e do Singalês. O sistema numérico tradicional do DVI foi usado até meados do século XIX, quando foi substituído por um sistema decimal moderno. Abaixo estão alguns números no DVI tradicional e seus valores em decimais indo-arábicos, fora de ordem. E aí a gente tem todos esses nomes de número aqui e todos os números aqui embaixo. Com esse corpus, com essas informações, a gente tem duas tarefas. A primeira é: relacione os números às suas correspondentes traduções no DVI tradicional. E a segunda, traduz os seguintes números para o DVI tradicional. Caso você não julgue possível traduzir algum, indique e explique o porquê. E aí tem esses 4 números para a gente traduzir depois. Pensando na primeira tarefa, que é relacionar todos esses nomes de números a todos esses números aqui embaixo, a gente tem que pensar que, com essa ordem de nomes e números que o enunciado deu pra gente, é pouco provável que a gente chegue em algum lugar. É pouco provável que a gente consiga ver todas as relações possíveis entre as palavras e entre os números e tentar entender como eles se relacionam e tentar relacionar os números às palavras. Por isso, o que a gente vai fazer é dividir as palavras e dividir os números entre eles e tentar relacionar eles entre si, de modo que a gente consiga perceber relações entre as palavras, então, tipo, palavras que se repetem, a mesma coisa entre os números, como eles podem se relacionar, e aí tentar sobrepor as relações de um grupo com as relações do outro e tentar relacionar tudo no final, para a gente ter mais ou menos uma ideia de onde seguir a partir daí. Então, vamos começar pelas palavras. Tá aqui do lado a lista de todas as palavras que nos é dada. E como a gente vai fazer para dividir elas, para relacionar elas? Como a gente não sabe o que elas significam, porque pelo menos eu não falo de VI, a gente vai tentar relacionar elas de acordo com as informações morfológicas que a gente tem. Então, de acordo com o formato das palavras, que palavras são usadas, palavras que aparecem mais de uma vez em diferentes nomes. Então, por exemplo, para começar, a gente pode começar pensando no Dolias. O Dolias, ele não aparece sozinho no nosso corpus, mas ele aparece em 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras do corpus. Palavras não, né? Nomes. E porque ele aparece tantas vezes assim, a gente pode inferir que ele é uma palavra muito importante para o sistema numérico do DVI tradicional. E aí, pensando em tudo isso, a gente pode dividir todas essas palavras num diagrama mais ou menos assim. Então a gente tem o Dolias no meio, ele tá em cinza porque ele não faz parte do corpus, mas eu botei ele mesmo aí porque aparentemente ele é importante. E todas as outras 6 palavras ao redor. Dolias Sataré, Dolias Jirraé, Dolias Farré, Shin Dolias Farré, Dolias Até e Raj Dolias Sataré. Essa é a primeira relação que a gente fez. Seguindo no que a gente pode pensar. A gente pode pensar no Jirraé, que aparece aqui, no Dolias Jirraé, e no Fasir Jirraé, que é mais um nome que a gente tem no corpus. Então, relacionando os dois, a gente fica assim. O Jirraé, ele também não faz parte do corpus, ele não aparece aqui sozinho, né? Mas como ele aparece em 2 palavras, talvez seja importante a gente descobrir o que ele significa depois, né? A mesma coisa com o Dolias. Seguindo em frente, a gente tem o Fasir, pensando aqui no Fasir Jirraé. O Fasir, ele aparece sozinho aqui no corpus, né? Então dá para juntar esses dois também. Para frente, a gente tem o Dolias Farré e o Shin Dolias Farré. Os dois têm Farré no final, né, do nome, e a gente tem o Farré sozinho aqui no corpus.
Então, a gente junta os três e tá os três aqui juntos relacionadinhos. Em seguida, a gente tem o TIM. E aí, o que acontece? O TIM, ele aparece aqui, ele não aparece nessa forma sozinho no corpus, mas tem uma palavra no corpus aqui, que é o TINÉ, que aparece, é parecido com TIM, mas tem esse EH, esse E no final. Agora, pode ser que eles não estejam relacionados, mas a gente tem com o Hat aqui alguma coisa parecida. Ele aparece aqui no começo desse nome, Hatdolha Sataré, e a gente tem aqui no corpus o Haté, que é o Hat com EH no final. Então, eu suponho que essas duas coisas, que acontecem duas vezes, estejam relacionadas. Então, eu vou juntar aqui o Tindolha Farré com o Tiné, eles estão juntos pelo Tim, né? Que parece ser a raiz de um nome, alguma coisa assim. Ele tá aqui em cinza também porque ele não aparece sozinho no corpus. Aí a gente tem o Raté, no Dolha Saté, que aparece aqui no corpus também sozinho o Raté, juntar os dois. Em seguida, o Hat Dolha Sataré e o Raté aqui, que é o que a gente falou, né? O caso parecido com o Tindolha Farré, o Tim aqui e o Tiné aqui, que parece que é a raiz de um nome, e aí aparece o EH aqui no final. Então, vamos juntar os dois aqui. O Hat, que não aparece também sozinho no corpus, está aqui em cinza. E aí, mais pra frente, a gente descobre para ver se tem alguma relação mesmo, se é isso mesmo, e por que aparece diferente. E aí, o próximo. A gente tem o Dolha Sataré e o Hat Dolha Sataré. Os dois terminam com Rataré, né? Tem Rataré no final do nome. Então, a gente junta aqui os dois. Rataré não aparece sozinho, mas aparece duas vezes, então vamos botar aqui para marcar que tem essa relação entre os dois nomes. E por último, a gente tem o Fanas, que não aparece em nenhuma das outras das palavras aqui, a gente não acha alguma relação parecida, não tem nada parecido também com esse Hat, Raté, né? Alguma das relações, então a gente deixa o Fanas aqui sozinho em cima, excluído, aparentemente ele não tem ninguém ligado a ele, por enquanto. Agora, a gente dividiu todas as palavras, vamos pensar nos números, né? Idealmente, a gente pegaria todos esses números, a gente montaria com eles um diagrama muito parecido com esse aqui, e aí a gente ia colocar um em cima do outro, assim, e tentar ver as relações, né? Aparentemente as relações teriam que ser iguais e a gente só botava em cima do outro e via isso. Mas a diferença é que, para relacionar os números, a gente pode relacioná-los de várias formas diferentes, né? E a gente às vezes não segue a mesma lógica das palavras, porque as palavras a gente pensou em morfologia, né? Agora os números a gente tem que pensar no significado deles. E pensando no significado, que é algo muito mais subjetivo, algo muito mais escorregadio, a gente pode ter algumas diferenças. Tendo isso em vista, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar em que critério usar para dividir os números. Porque, por exemplo, posso falar, vou dividir os números com finais iguais. Então, vou juntar o 48 com 88, 24 com 34, 7 com 17, por aí em diante. Ou posso pensar, eu vou separar os números de 15 em 15. Então, o 3, 5, 7, aí depois o 16, 17, 19, 22, 24, aí depois 34, enfim. Aí por diante, a gente pode usar vários critérios para dividir os números. E aí é importante pensar com que sistema a gente está lidando. Então, por exemplo, esse sistema ele pode ser um sistema de base 10, né? O que significa um sistema de base 10? Significa que, geralmente, números que são múltiplos de 10 têm nomes próprios. Então, por exemplo, o sistema numérico que a gente usa no português. A gente tem o 10, o 20, o 30, o 40, esses números que são múltiplos de 10, né? Eles têm nomes próprios. E aí, entre eles, por exemplo, 21, 22, 23, a gente adiciona o número do lado. A gente pode ter um sistema também de base 12, que é, vamos dizer, parecido com o de base 10, só que aí os múltiplos de 12 têm nomes próprios, né? Então, o 12 tem um nome próprio, o 24 tem um nome próprio, e assim por diante. A gente pode ter um sistema de base 20, a gente pode ter um sistema de base 40, a gente pode ter vários tipos de sistemas. E aí, pensando nisso,
Em vez de a gente ir testando um por um e ver se a lógica de cada um funciona para todos esses números que a gente tem aqui, a gente pode pensar no corpus que é dado para a gente, pensar, né, se esses números fariam sentido de serem dados para nós de acordo com a base do sistema numérico do DVI tradicional. Então vamos pensar, se esse sistema fosse um sistema de base 10, né? O que seria legal de ter sido dado no corpus pra gente? Ó, a gente tem alguns números que estão abaixo de 10, então talvez eles tenham nomes próprios. E aí os números que seguem são tudo múltiplos de 10 somados com alguma coisa, mas a gente não tem nenhum número que seja um múltiplo de 10, né? A gente não tem um 10, a gente não tem um 20, a gente não tem um 30. Então, talvez para descobrir o nome desses números e depois descobrir como que é 22, como que é 24, como é 34, talvez fosse um pouco difícil pra gente, né? Talvez fizesse mais sentido se tivesse esses múltiplos de 10 aqui dados pra gente. Se fosse um sistema de base 12, o que a gente tem? A gente também tem alguns números que são menores que 12, né? E a gente tem alguns múltiplos de 12 aqui. A gente tem o 24 e a gente tem o 48. A gente não tem o 12, né? E alguns desses números aqui são 12 somado 12 mais 4, 12 mais 5, 12 mais 7. Mas a gente tem pelo menos alguns múltiplos de 12 aqui que podem ajudar a gente a decodificar esse sistema se for um sistema em base 12. Se fosse um sistema em base 20, vamos pensar, metade desses números aqui do corpus são menores que 20. Então a gente teria que descobrir todos os nomes deles para depois pensar em todos esses aqui que são múltiplos de 20 somados a alguma coisa. Não sei se seria muito prático, principalmente porque a gente também não tem nenhum múltiplo de 20 aqui, né? A gente não tem um 20, não tem um 40, não tem um 60, não tem um 80, e a mesma coisa para a base 40, né? Se for um sistema de base 40. Óbvio que existem muitas outras bases, mas pensando nessas que a gente considerou, eu acho que por enquanto faz mais sentido que esse sistema talvez seja um de base 12. Porque, de novo, a gente tem dois múltiplos de 12 aqui que podem ajudar a gente, e a gente não tem muitos números abaixo de 12, né? Então dá para pensar no 12, nos múltiplos de 12 e assim por diante. Então, a gente chega à nossa primeira suposição. Vamos supor que o sistema numérico do DVI tradicional é um sistema de base 12. Tá aí a nossa suposição. E aí, pensando nisso, né, que o sistema é duodecimal, ou seja, de base 12, a gente pode dividir os números seguindo uma lógica mais própria, né? E a gente vai dividir eles como? Desse jeito aqui. A gente pensa nos números como se eles fossem compostos assim: 12y mais x. Então, por exemplo, para esse primeiro grupo aqui do 3, 5 e 7, a gente tem 12 vezes 0, que é 0, mais algum x. Aí depois a gente tem 12 vezes 1 mais x, 12 vezes 2 mais x, 12 vezes 3, 12 vezes 4, 12 vezes 7. E aí a gente tem todos os números divididos aqui em alguns grupinhos que podem ajudar a gente. Bom, pensando nessa divisão que a gente acabou de fazer, a gente pode começar a fazer algumas suposições e ver se elas dão algum rumo na nossa resolução, né? Sempre bom lembrar que a gente vai fazer essas suposições e se depois elas parecerem que não fazem sentido, se a gente provar que elas estão erradas, alguma coisa assim, dá sempre para voltar nelas, dá para refazer elas ou fazer alguma outra no lugar, né? Isso a gente vai vendo conforme a resolução vai andando. Bom, então, em primeiro lugar, a gente pode pensar nos nomes que tem uma palavra só, né? Então, a gente tem Fanas, Facirre, Farré, Chiné e Raté. E a gente pode pensar que números do corpus, né, de acordo com aquilo que a gente dividiu, podem ter esse nome único, né? Só uma palavra no nome. Então, por exemplo, a gente tinha comentado que faz sentido que o 3, o 5 e o 7 tenham nomes próprios, certo? Porque eles são menores que 12. E aí, pensando nisso também, o que a gente pode ter aqui, múltiplos de 12, como o 24 e o 48, também podem ter nomes próprios, né? Faz sentido se o sistema for um sistema de base 12. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 números que a gente acha que pode ter nome próprio. E 1, 2, 3, 4, 5 nomes aqui que tem uma palavra só, né? É um nome próprio, mas é um nome com uma palavra só, né? Um nome simples.
Então, a gente tem 5 números e 5 palavras. Destaquei aqui os números, acho que faz sentido que sejam esses, né? A gente tem outros números, outras palavras, depois a gente vê que alguma outra relação faz sentido, a gente pode mudar. Mas, por enquanto, vamos considerar esses aqui. Então, mudei aqui um pouco o diagrama da divisão, né? Botei aqui todos os números que a gente acha que tem um nome próprio, né? Um nome simples. E essa é a nossa segunda suposição que está aqui em cima. Números menores que 12 e múltiplos de 12 tem nome próprio, perdão. Aí, seguindo em frente. Agora que a gente já pensou nos nomes que tem uma palavra só, vamos pensar nos que tem 2 ou 3 palavras, né? Vamos tentar pensar o que essas palavras têm em comum, o que elas têm de parecido, né? Alguma relação entre elas. Bom, primeiro, vamos pensar na última palavra de todos esses nomes. Né? A gente vê que elas se repetem algumas vezes, então tem de raia aqui, farré, rataré e rataré. Não só isso, né? A gente tem alguma dessas palavras, como o faé e o raté, eu acho. Os dois estão no corpus que foi dado pra gente, eles aparecem sozinhos, né? São daqueles nomes únicos que talvez pertençam a 3, 5, 7, 24 ou 48. A gente tem isso. A gente sabe também que como a gente acha que o 3, 5, 7, 24 e 48 tem só uma palavra no nome, então todos esses nomes aqui vão estar relacionados a números que são daquele formato, né? 12y mais x. Então, um múltiplo de 12 mais algum número. Pensando nisso, o que essa última palavra pode significar, né? Por exemplo, ela pode marcar uma multiplicação. Então, essa primeira palavra vezes essa segunda palavra e assim por diante. Ou pode marcar uma adição, né? Então, o valor correspondente a essa primeira palavra mais o valor correspondente a essa segunda. Se for uma multiplicação, vou ver se faz sentido, né? Para ser uma multiplicação, faria sentido que marcasse uma multiplicação, por exemplo, de um múltiplo de 12. Então, sei lá, 12 vezes 3, 12 vezes 2, alguma coisa assim, para marcar o nome desse número. Só que como a gente acha que os múltiplos de 12 já têm um nome único, um nome próprio, que é de uma palavra só, então, para que outro motivo a gente adicionaria uma multiplicação aqui, né? Para formar que outro número a gente já está multiplicando outros dois. Então, considerando isso, acho que faz mais sentido que a gente tenha uma soma aqui, né? Talvez um 12 ou um múltiplo de 12 somado a algum outro número. Então, talvez uma das palavras aqui, por exemplo, farré, que tá lá no nosso corpo sozinho também, corresponda a um número menor que 12. E aí, a palavra aqui, né, significa um múltiplo de 12, mas esse número menor que 12. Por exemplo, o 16, que é 12 mais 4, então seria um múltiplo de 12, 12, mais o 4, que é uma palavra que está sozinha. Faz sentido? Então, a gente vai seguir com essa suposição, né? Aqui marcada, a última palavra marca uma adição. Tendo isso em vista, vamos pensar nessas adições que a gente tem, né? Quais são os diferentes x em 12y mais x, né? Que é o formato dos números que a gente deu. A gente tem a soma mais 4, que aparece duas vezes, né? No 16, que é 12 mais 4, e no 88, que é 84 mais 4. Aí a gente tem o mais 5, que aparece duas vezes, o mais 7 e o mais 10. Tendo isso em vista, tendo todas essas 4 somas, vamos pensar com qual a gente pode trabalhar primeiro. O mais 5, ele aparece duas vezes no corpus, né? No 17 e no 41. E o 5, o número 5 sozinho, ele aparece sozinho no corpus também, aqui. Então, a gente teria pelo menos três palavras, 3 números com os quais trabalhar. Eu acho que é um número legal pra gente começar. Bom, então, pensando na soma mais 5, né? O que a gente pode pensar sobre ela? Vamos tentar, como a gente sabe, né? Que a gente tem o 17, o 41 e o 5 que envolvem, né, o número 5 no nosso corpus, vamos tentar pensar em alguma palavra que aparece, pelo menos umas 3 vezes aqui. Olhando sim o corpus, a gente pode ver que o farré, ele aparece uma vez sozinho e ele aparece 2 vezes no final de nomes compostos, né? Então, no Dorias farré
e no tindolhas farré. É a única palavra que faz isso. Então, acho seguro a gente supor, por enquanto, que o farré é o 5 e que o 17 e o 41 correspondem a dolhas farré e tindolhas farré, não necessariamente nessa ordem, a gente não sabe qual é qual ainda. E aí, porque a gente acha isso, dá para concluir também que o 12, que tá no 17, né, 12 mais 5, e o 36, que tá no 41, 36 mais 5, o 12 e o 36, eles correspondem a dolhas e a tindolhas. Também não necessariamente nessa ordem, a gente não sabe disso. Bom, a gente tem isso, então vamos tentar descobrir qual é o 12 e qual é o 36. Vamos olhar de volta aqui nesse diagrama que a gente fez. O dolhas, ele aparece um total de 6 vezes no nosso corpus, né? Além da gente ter ele aqui sozinho, porque aparentemente ele é importante. Ele aparece 6 vezes no nosso corpus. O tindolhas, que é o outro que a gente tem aqui, que talvez seja o 12 ou o 36, ele aparece uma vez. Sendo assim, vamos pensar em quantas vezes o 12 e o 36 aparecem no nosso corpus. A gente sabe que o 12, ele está aqui no 16, no 17, no 19 e no 22, né? 12 mais 4, 12 mais 5, 12 mais 7 e 12 mais 10. Pelo menos 4 vezes. Já o 36, ele aparece só no 41, que é 36 mais 5. Então, pensando no número de vezes que eles aparecem, eu acho que é seguro a gente dizer que o dolhas corresponde ao 12 e o tindolhas corresponde ao 36, né? Porque aparentemente o dolhas é algo muito importante e se o sistema é um sistema de base 12, então 12 é um número importante, né? Então tá aqui. Estamos supondo que o 12 é o dolhas e o 36 é o tindolhas. Aí eu coloquei os números aqui. O farré que é o 5, que a gente descobriu. O dolhas farré é o 17, né? Porque como a gente supôs que a última palavra marca adição e a gente tem que o dolhas é o 12, então fica dolhas mais 5, que é o farré, 17. A mesma coisa com o tindolhas farré. Se o tindolhas é 36 e farré é 5, fica 36 mais 5, 41. Bom, tendo definido isso e tendo definido esses números, surge uma dúvida. A gente tinha feito uma suposição aqui, a suposição número 2, de que múltiplos de 12 têm nome simples, né? Que eles têm uma palavra só no nome. Mas a gente acabou de dizer que o 36 é tindolhas, né? Ele tem mais de uma palavra no nome. O que isso pode significar pra gente? Bom, a gente tem o 24 e 48 no corpus, né? O 24 e o 48, e a gente acha que eles têm nomes próprios, nomes únicos, que eles têm uma palavra só no nome. Se a gente acha isso, qual que é a diferença do 36 para o 24 e o 48? Ó, vamos ver. O 24, ele é 12 vezes 2. O 36, ele é 12 vezes 3 e o 48 é 12 vezes 4. Os três são múltiplos de 12. Então não faria sentido que só dois desses tivessem um nome único e o 36 não. O que difere de um de outro é que o 24 e o 48 são múltiplos de 12 quando 12 é multiplicado por um número par, né? Então, 12 vezes 2 ou 12 vezes 4. E o 36 é 12 vezes 3. 3 é um número ímpar. Aqui a gente vai chamar o 24 e 48 de múltiplos pares e o 36 de um múltiplo ímpar, né? Quando o 12 é multiplicado por um número ímpar ou por um número par. Essa é a diferença que a gente tem, que a gente consegue ver neles por enquanto. Tendo isso em vista, o que a gente pode mudar nessa suposição que a gente fez? A gente pode dizer que múltiplos pares de 12 têm nome simples, então múltiplos pares de 12 que também seriam múltiplos de 24, né? Então 24 e 48, que é 24 vezes 2. E então, múltiplos ímpares de 12 têm nome composto. Então, a regra é diferente para múltiplos pares e para múltiplos ímpares. Essa vai ser a nossa nova suposição por enquanto. É o que temos. Risquei aqui a suposição anterior e botei de volta aqui. Bom, tendo essa nova suposição em vista, vamos pensar no tindolhas, né? Que a gente disse que é o 36. 36 é 3 vezes 12. A gente já tinha visto que o dolhas é 12, então vamos botar o 12 aqui. Então,
provavelmente esse tim aqui vai ser o 3, né? Para indicar uma multiplicação no começo aqui da palavra. Então, 3 vezes 12. Se o tim é 3, e a gente já tinha conversado antes que o tim ele é muito parecido com esse tiné aqui, né? O tiné ele só coloca o EH no final. O que a gente pode pensar? Que talvez o tim mais o EH no final, que fica tiné, também seja o 3. Porque a gente tem o 3 no corpus e a gente tem o tiné aqui no corpus também. Então, se o 3 aparece sozinho, é muito provável que o correspondente a ele seja esse tiné, que é o tim, que a gente sabe que significa 3, mais o EH no final. Isso nos leva a mais uma suposição, que é no início do nome, né? Então, a primeira palavra aqui do nome, por exemplo, tim, a gente vai ter essa primeira palavra significando uma multiplicação. Multiplicação aqui do tipo esse número vezes esse número, igual a 3 vezes 12. E aí, para essa multiplicação, essa primeira palavra vai aparecer só como a raiz do número. A raiz do número seria o número sem esse H no final. Então, o tiné sem o H, que fica tim. Para outras posições, então, por exemplo, quando o número aparece aqui sozinho, ou quando ele aparece no final da palavra, né, que marca a adição, cadê aqui? Nossa posição número 2, que marca a adição, ele vai aparecer com a adição do EH, né? Faz sentido que seja isso. Então, essa é mais uma das nossas suposições. Tendo essa suposição em vista, vamos pensar no 88, né? Essa suposição em vista e as outras que a gente fez antes. O 88 é 84 mais 4. 84 é 12 vezes 7. 7 é um número ímpar, então 84 é um múltiplo ímpar. Isso significa que 84 vai ter um nome composto, né? Vai ter um nome diferente, não vai ter um nome único, que é aquele que marca a multiplicação, igual foi com o 36. O único outro nome de número que a gente tem aqui que marca essa multiplicação, que é parecido com o caso do 36, é o Hat Dolha Sataré. Porque a gente tem de novo o Hat, que é parecido com o Raté, que aparece aqui no corpus, né? Sem o EH, o Dolhas, que significa 12, e o Rataré no final, que aparentemente vai marcar uma adição, que nem a gente pensou. Então a gente tem uma multiplicação, mas uma adição é parecido com o caso do 88, que é 84. Então a gente precisa da multiplicação 12 vezes 7, mais o 4. Sendo assim, então o Hat significa 7, o Dolhas é 12, que a gente já sabe, e o Rataré a gente vai ter que significa 4. Lembrando que o Rataré ele não aparece sozinho aqui no corpus, mas ele aparece no Dolhas Rataré aqui também, e ele tá lá marcado no nosso outro diagrama. O Hat a gente viu que é 7, e aí, portanto, o Hat mais o EH, que fica Raté, vai ser 7 também, que é a mesma conclusão que a gente chegou pro caso do Tiné, que é 3, e que tá aqui em Tindolhas Farré também o 3, marcando a multiplicação 3 vezes 12. Bom, todos esses números que a gente descobriu, colocamos aqui no diagrama. O 3 Tiné e a raiz, que também significa 3 aqui, o Tim. Mesma coisa com o Raté, que é 7, o Hat, 7 aqui, e o Hat Dolhas Sataré, que é 88, com o Rataré aqui em cinza que não tá no corpus, que significa 4. Bom, agora que a gente já descobriu tudo isso, já descobrimos o significado de vários nomes e já temos uma ideia mais clara de como funciona o sistema numérico do DVI, né, de acordo com todas as suposições que a gente fez, a gente pode ir matando alguns casos. O primeiro é o da soma mais 7, né? O 7 a gente acabou de descobrir, é Raté. E o 12 a gente também descobriu que é Dolhas. Então faz sentido que, olhando aqui as palavras no corpus, né, o Dolhas Raté seja o nosso 19, porque fica Dolhas 12 mais Raté 7. 12 mais 7, 19. Cadê? Tá aqui. Dolhas Raté 19. Seguindo em frente, vamos pensar na soma mais 4. A gente descobriu o nome do 4, né, que é Rataré, e a gente sabe que o 12 é Dolhas. Além da gente já ter descoberto o caso do 88, né?
O que sobra pra gente é o 16. O 16 é 2 mais 4. Então, a gente pode tanto montar um nome quanto encontrar ele aqui no corpus. Faz sentido que o 16 seja Dúlias Rataré, Dúlias 12 mais Rataré 4. Tá aqui marcado, Dúlias Rataré 16, que tá ligado com 4zinho aqui, e ligado com Dúlias. E aí, por último, né, sobra pra gente o caso da soma 10. Bom, para a soma 10, o que a gente tem? A gente tem o 22 e o 34. E olhando aqui no corpus, das palavras que sobraram que a gente não achou o significado até agora, a gente só tem o Dúlias de Raé e o Facir de Raé com nomes que tem mais de uma palavra no nome, né? Que marcam essa soma que a gente está procurando. Então faz sentido que esses dois nomes, né, sejam o 22 e 34. A gente não sabe qual é qual, mas faz sentido que sejam cada um deles. Pensando nisso, e como a soma é 10, né, 22 é 12 mais 10, 34 é 24 mais 10, e os dois nomes das palavras terminam com de Raé, faz sentido então que 10 seja de Raé. E aí, para tentar identificar qual que é o 22 e qual que é o 34, é fácil. A gente tem que o 22 é 12 mais 10. E a gente já sabe que o 12 é Dúlias e o 10 a gente acabou de, né, concluir que é de Raé. Sendo assim, o Dúlias de Raé vai ser 22, né? Dúlias 12 mais 10 de Raé 22. E aí sobra para o 34 ser o Facir de Raé. Se o 34 é o Facir de Raé, vê aqui que o de Raé é o 10, e a gente está somando 10 ao Facir, que significa 24. Lembrando que múltiplos pares, que nem a gente supôs, tem nome simples, né? Tem um nome próprio. Então, 24 não vai ter um formato de nome no estilo 2 vezes 12. Ele tem um nome próprio, que é o Facir aqui, que inclusive está no corpo sozinho aqui. O Facir, que significa 24, que também está sozinho aqui no corpus, então faz sentido que essa relação seja feita. Aí a gente bota aqui. A gente descobriu o Dúlias de Raé, que é 22, e o Facir de Raé, que é 34, ligados pelo de Raé, que é 10. E o Facir aqui em cima, sozinho, que é 24. Tendo feito todas essas relações, o que faltou pra gente é o Fanas, que tá aqui sozinho, lembra que ele não tem nenhuma relação. E nos números aqui sobrou pra gente o 48. Então, vamos botar aqui que o Fanas é 48, e faz sentido, porque 48 é um múltiplo par de 12, é 12 vezes 4, e aí, portanto, ele vai ter um nome próprio aqui, o Fanas. Bom, e é isso. A gente tem todos os nossos números relacionados a todos os nossos nomes, e a gente já pode dar a resposta para a primeira tarefa. Então, a gente descobriu Farré 5, Dúlias de Raé 22, Facir de Raé 34, Fanas 48, Dúlias de Raé 17, Raté 7, e assim por diante. Não vou ler todos os números, mas tá aqui todas as relações que a gente acabou de fazer. Vejam que as suposições que a gente fez, tirando aquela lá que foi provada errada, todas fizeram sentido e todas funcionam para um sistema numérico de base 12. Então faz sentido que o DVI tradicional eles contem em base 12 e assim por diante. Todas as suposições foram provadas verdadeiras, né? E essa aqui é a nossa resposta. Agora, então, seguindo para a tarefa 2, que é traduzir esses números. E, se não for possível traduzir algum deles, a gente tem que indicar qual que é e explicar o porquê. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui no canto pra gente, né, algum dos nomes que a gente descobriu e a regrinha do sistema, né? O número é 12x mais y. Se x é par, o nome fica desse jeito aqui. E se x é ímpar, fica desse jeito aqui, que foi o que a gente descobriu já antes. Então, para o 15, por exemplo. O 15 a gente sabe que é 12 mais 3. 12, a gente lembra aqui que é Dúlias. E o 3 é o Tiné, que é 3. Então, a gente só bota um nome do lado do outro. Dúlias Tiné é 15. A letra B, 53. O 53, a gente sabe que é 48 mais 5. E o 48, apesar de ser um múltiplo de 12, ele é um múltiplo par, né? Então, ele vai ter um nome próprio, que a gente já sabe que é o Fanas.
E aí é só colocar do lado do Fanas o Farré, que é o 5, que a gente já sabe também, que tá aqui do lado. Para a letra C, a gente tem o 67. O 67 é 60 mais 7. O 60 é um múltiplo de 12, só que ele é um múltiplo ímpar, né? Ele é 12 vezes 5. Sendo 12 vezes 5, o nome dele fica nesse formato aqui. A gente precisa do nome para 5, menos o final IH, o dolhas, e o nome para Y mais o IH. Que aqui, o 5 a gente tem, que a gente já tinha na tarefa anterior, que é o Farré. Então, a gente tira o EH do 5, né? Fica só Fá, e põe aqui Fá vezes dolhas, que é 12, então fica 5 vezes 12, 60, mais o Raté, que é o 7, que a gente já sabe também. Então, esse é o nome para 67, Fá, dolhas, Raté. Por último, a gente tem a letra D, aqui tá A, mas é a letra D, que é o 124, que é 120 mais 4. 120 é outro múltiplo de 12, né? Ele é 10 vezes 12. E como 10 é par, a gente tem que o nome para 120 é um nome próprio, né? Tem que ter um nome próprio para 120, não é simplesmente 10 vezes 12. Porque não é 10 vezes 12, a gente não pode usar o de Raé aqui. Essa informação que a gente tem que de Raé é 10, porque não vai ajudar a gente em nada, a gente precisa de um nome próprio para 10 vezes 12. Agora, onde está esse nome próprio? A gente não sabe, né? Esse nome não é dado pra gente, a gente não descobre em nenhum momento durante a tarefa 1. Então, não sabemos, fica aqui o ponto de interrogação. Né? Em seguida, a gente ia ter o Rataré, que é 4, que a gente sabe, isso a gente sabe, mas a gente não sabe quanto é 10 vezes 12. O que nos leva à resposta do exercício. Então, a letra A, 15, ficou Dorash, né? 53, Fanas Faé. 67, Fá, Dolhas, Raté. E o 124, que é impossível, porque há um nome específico para múltiplos de 24, ou múltiplos pares de 12, e 120, que é 12 vezes 10, não é dado pra gente, e a gente não consegue inferir qual vai ser esse nome, porque como a gente viu antes também, o Facirri, que é 24, e o Fanas, que é 48, principalmente 48, né, que é 12 vezes 4. O Fanas e o Rataré, que significa 4, eles não têm nenhuma relação morfológica muito clara. Então, nem inferir o 120 a partir do 10 que a gente tem, né? A gente consegue. Então, como não é dado pra gente, é impossível a gente descobrir qual é o nome para 124, certo? Essa é a resposta para a tarefa número 2. E é isso, terminamos o exercício. Pro final, eu coloquei aqui para vocês os numerais INDI tradicional na escrita de VI, que é TANA, T-H-A-A-N-A, né? Essa escrita do DVI, ela é feita da direita para a esquerda, parecido com o árabe, com o hebraico. Inclusive, essa escrita tem várias similaridades com o árabe. É bem curioso isso. E aí você pode ver que aqui do 1 até o 12, né, a gente tem várias escritas, vários nomes próprios, nomes únicos. E aí, a partir do 12, o 13, o 14, 15, 16, 17, 18, eles aparecem aqui com esse mesmo nomezinho, que é o Dolhas, que a gente descobriu no exercício, e logo em seguida, seguindo de outros números que marcam a soma, né? Então, 12 mais 1, que é o 13, a gente tem essa adição aqui, que é esse mesmo número 1zinho aqui, e assim por diante. Aqui a gente tem até o 78, até o 78. E aí dá pra ver todos os números que a gente viu no exercício, exceto 88, né? Ficou faltando esse. Mas é isso, tá aí por curiosidade. E esse é o fim da nossa resolução. Muito obrigada pela atenção, espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado do exercício. Eu particularmente gosto dele. E espero que continuem resolvendo exercícios de linguística e continuem se divertindo. A gente tem uma playlist bem grande aqui no YouTube de exercícios resolvidos para você poder assistir. E é isso. Nos vemos em alguma próxima resolução e muito obrigada de novo.